15 mil, é 15 mil. É com ele que eu vou. Pode certo, não se engane, é Wagner pra vereador. É 15 mil, é 15 mil. É com ele que eu vou. É trabalho e competência, coragem e experiência. Com ele pra vereador. Depois de entrar na política, eu tive várias funções dentro da juventude do PMDB, que é a juventude do meu partido. E eu acho que eu iniciei um processo de crescimento quando fiz parte da executiva da juventude, fui secretário-geral. Na época, o presidente era o Lucas Bolzan. Eu iniciei, então, com a vontade de talvez um dia chegar àquele posto de presidente também. Mas eu sabia que eu tinha que me preparar. Eu tinha que chegar lá para fazer aquilo que eu acreditava realmente que poderia ser feito. Que não era apenas aquela política partidária para a juventude. Eu precisava mais do que isso. Eu precisava construir a imagem da juventude do PMDB com uma relação mais próxima da comunidade. A minha chegada à presidência da juventude do PMDB em 2007 foi algo marcante. Eu lembro muito perfeitamente que no dia da posse, depois de todos os trâmites, de ter conseguido fazer os enlaces necessários com as pessoas que eu precisava, a equipe que eu precisava para estar comigo naquele mandato, eu cheguei ao dia da posse com um pensamento de que será que eu estava preparado realmente para aquela função. Eu fiz então aquele mandato o que uma pessoa me disse antes da posse: quem faz o seu cargo é quem o está ocupando. Às vezes pode ser muito, às vezes pode ser pouco. E com certeza eu fiz do cargo de presidente da juventude do PMDB algo importantíssimo para mim, para minha vida, para minha história política e principalmente acreditando em cada uma daquelas pessoas que durante os meus 2 mandatos, ao qual eu estive à frente dessa juventude, colaboraram comigo. Acho que é importante a gente lembrar daqueles que passaram, daqueles que estão e daqueles que hoje fazem parte da juventude, porque cada um construiu junto comigo um pouquinho dessa história. Lá quando iniciamos esse processo, já sabíamos que um dia a nossa relação com a comunidade seria maior, talvez com essa candidatura a vereador, que muitas vezes foi tentada pelo próprio partido e que nunca vingou. E a relação que eu tive com as pessoas que trabalharam comigo foi muito intensa, pois elas acreditavam na minha ideia, elas acreditavam na nossa proposta. Mas com certeza, se eu não tivesse construído uma boa relação com essas pessoas, nós não teríamos feito o que nós fizemos, transformar a juventude do PMDB em algo marcante, mas não apenas para nós, mas principalmente para aquelas pessoas ao qual nós ajudamos durante os 2 mandatos que estive na presidência com essa grande equipe que me acompanhou. E para essas pessoas, tanto as que me acompanharam quanto aquelas que estão me acompanhando hoje, tanto na campanha quanto principalmente depois que deixei de ser presidente, eu tenho que dizer um muito obrigado. Depois de assumir a presidência da juventude, o fato mais importante na minha vida foi quando eu descobri que eu ia ser pai. E eu sempre achei que a minha relação com uma filha mulher seria mais afetiva do que uma relação com um filho menino. E para minha surpresa, quando ele nasceu, no primeiro mês ele dormiu sobre o meu peito durante várias noites, e isso me mostrou que as relações que a gente constrói na vida, elas não são distintas, elas têm que ser construídas. É assim na vida da gente, como foi com meu filho, e é assim também na política. A gente não pode prever, a gente tem que construir. E construindo, a gente constrói diariamente. A gente pode muito bem ter uma boa relação com todo mundo, desde que a gente se predisponha a isso. A gente tem que estar limpo de coração. Observando esse trabalho que eu tinha com a juventude, o prefeito Rapac, ele acreditou na nossa proposta de fazer governo, não apenas política partidária. Foi então que, na eleição de 2004, ele aceitou, por uma reivindicação da juventude, a criação do departamento municipal, que seria como se fosse uma secretaria de juventude. E isso fez com que a gente criasse pela primeira vez dentro de Tramandaí um espaço que realmente pudesse pensar políticas públicas para a juventude da cidade, ao qual eu fiquei como diretor durante 6 anos e consegui desenvolver aquela política, não apenas a partidária, mas a política institucional,
a buscar para o jovem e para a cidade uma política mais ampla, uma política de desenvolvimento, através de projetos, programas sociais, programas de inclusão digital, programas que pudessem fazer com que a nossa juventude refletisse da sua condição apenas não como jovem, mas como cidadão, efetivamente participando da construção da cidade. Isso fez com que aquele departamento desse um salto durante o período em que não apenas eu estive lá, porque essa história também foi construída por outros jovens do meu partido, mas ao tempo que eu estive na direção, eu pude com certeza consolidar esta política de juventude na cidade. E que o Rapac deu esta condição para nós. Ele acreditou nisso, ele acreditou que a juventude poderia sair dos bastidores de apenas ir lá, levantar a bandeira durante as eleições e pudesse ter também o poder de tomar decisões dentro de um governo. E isto é um crédito que a gente tem que dar para o prefeito Rapac e que me faz cada vez mais ter certeza de que se eu estou do lado dele é porque eu sei que ele é alguém que acredita na juventude e na renovação, não apenas partidária, mas principalmente para Tramandaí.